César Leal, Walter. Vamos falar nesse vídeo sobre umas ideias cretinas que deram certo nos quadrinhos. Mas quadrinhos, o que é interessante nos quadrinhos e em algumas coisas derivadas dele, é como são algumas ideias completamente imbecis. De repente elas funcionam de uma forma onde ideias previsivelmente mais funcionais não tiveram nenhuma vantagem, nenhuma possibilidade. Você tem uma ideia que se em voz alta, olha, minha ideia é fazer isso. Qualquer pessoa, na época em que aquela ideia foi colocada, iria torcer o nariz e olha, pelo amor de Deus. Horrível isso aqui. Não tem, você não está com intenção de vender isso. Você né? Tá brincando, né? Não, sério, você tem um dos quadrinhos mais antigos e para mim mais atuais, você tem o Agar, o Horrível. Né? Essa edição aqui até é uma edição recente, das primeiras tiras dele. A ideia do Agar, ou Agar, depende de como você vai pronunciar isso aqui, é um viking. Ele pilha, ele destrói, ele mata, bebe, ele vai lá e não mostra necessariamente detalhes, mas mostra, ó, cheguei, aqui a pilhagem que eu trouxe da Inglaterra, um presente para você. Né? Então, assim, a ideia é mostrar um viking dentro de um quadrinho de jornal, na época que já estava se difundido, né? Esse quadrinho humorístico muito forte, e para um público americano médio. Assim, a princípio, a ideia não tem sentido absolutamente nenhum. Exatamente, ela não tem sentido. Tanto que a primeira, reza a lenda, ou reza a biografia do criador, que a primeira tira que ele fez foi exatamente do Agar puxando uma mulher pelos cabelos. Né? Puxando, né? Cuidado com o que você fala. Por favor. E a filha do Dick Browne, né, que criou o Agar, dizendo, pai, isso absolutamente não tem... Não vai funcionar. E aí ele, poxa, peraí, eu vou ter que ponderar alguma coisa aqui, né? Então ele até criou um núcleo familiar. Então, mas a ideia era completamente assim, falível, de um modo geral. E na verdade é uma das tiras que fazem sucesso até hoje. O Agar continua saindo em vários jornais, e quem faz hoje em dia é o filho do criador original. Né? Ele tem 2 filhos, cada um ficou com uma das 2 produções dele. Um ficou com a Hagar e o outro ficou com a Zezé, que chamam, aquele bebezinho lourinho. Certo. Que na verdade nasceu também dentro das tiras do Recruta Zero. Toda uma situação ali. E aí, é o mesmo autor do Recruta Zero? Esse aí? Não, Mort Walker do Recruta Zero Desculpa a minha ignorância, é porque ele era amigo do Dick Browne. Não... E o Dick Browne criou esses personagens dentro das histórias do Zero, e depois ela foi projetada para um spin-off, né? Certo. Tanto que a mãe da Zezé, da Rain Lois, né, como era a tira original, ela era irmã do Recruta Zero. E eles apresentaram aqueles personagens numa tira que o Zero sai do quartel e vai para casa da irmã passar um tempo. Mas ela nasceu assim. Então você tem essa quadrinho comercial tem essa possibilidade também de você bifurcar muito, de você sair pela tangente em várias coisas. A Marvel ia descer que o digam, né? Um comentário pessoal, esse negócio de começa, separa, divide. Quando eu colecionava o Superman, eu desisti de colecionar, porque aqui no Brasil já estava na 3ª vez que estava começando pelo número 1 de novo. E isso continua até hoje. Graças a Deus, eu parei na 3ª, eu não sei quantas vezes já aconteceu. Isso é completamente desestimulante. Você tá colecionando e de repente o cara, agora vamos começar do número 1 novamente,
com a história, não é nem um reboot, vamos começar a revista do número 1. Muito fantástico. A maioria das vezes hoje em dia são reboots, né? O que já é um vício Melhorou também um pouco, questionável. Mas é que se a gente também começar a falar de todas as ideias que a gente passa aqui, a gente não Não termina vai pra mais lugar hoje. nenhum. Não te vai a lugar Então nenhum. vamos para o próximo. Vamos lá. Próximo quadrinho. Então, assim, você tem essas situações que o quadrinho gera um sucesso em cima de uma ideia questionável, né? Você, por exemplo, início da década de 60, os heróis eles estavam passando por um grande reboot na DC, da Era de Prata, porque eles, depois da Segunda Guerra, muitos deles tinham sido deixados de lado, até uma questão mercadológica e de perseguição a certas situações de heróis. Então você tinha ainda o Batman, você tinha o Super-Homem, você tinha a Mulher Maravilha, mais ou menos, mas alguns personagens tinham caído no esquecimento, e a DC estava passando por um processo de estar recolocando esses personagens, né? Então ela pegou o Lanterna Verde, que era originalmente um cara que tinha um anel mágico. Não, então vamos estabelecer uma outra realidade, vamos botar um outro Lanterna Verde. O anel dele foi presente de um alienígena que estava falecendo, e vamos botar uma coisa cósmica aqui, o Flash, que antigamente tinha uma panela na cabeça, né? Na década de 40. Então vamos revisar, vamos mudar o personagem, vamos mudar. Eles estavam trazendo o conceito de super-heróis de volta. E na época, a Timely, que depois se tornou a Marvel, você tinha, na verdade, uma pessoa lá dentro que queria completamente sair do mercado. Ele não estava, poxa, eu estou há décadas trabalhando com isso aqui e quero sair. E, na verdade, estava sendo questionado dele de estar dentro desse timing de super-heróis. E, então, reza a lenda também, segundo ele mesmo conta, que a esposa dele disse: não, você vai sair de qualquer jeito, faça do jeito que você acha que deveria ser. O máximo que pode acontecer é te demitirem, que é exatamente o que você está pretendendo de qualquer jeito. Então ele, nós temos uma realidade em que todos os heróis são adultos, formados, com seu emprego, com sua situação estável, brancos, heterossexuais, e aquele modelo do americano médio da década de 60. Padrão eterno. Você tem o adolescente sempre como parceiro mirim. É o Robin, é o Ricardito, essa tradução sempre achei horrorosa, no Arqueiro Verde. Você tem aquela coisa daquele menino que está andando com um herói que já está numa situação, e aquele menino é para a criança se identificar e para ficar mais fácil do herói dizer os planos dele sem estar com recordatório. Ele está explicando, na verdade, para o moleque que está andando do lado dele. Tá. Então você tem essa coisa. O adolescente é sempre aquele espelho do cara mais velho. Então chega esse cara e diz: não, eu vou criar um personagem que, na verdade, ele não é um americano médio. Ele não é aquele ícone que a gente imagina, que a gente deseja, que a gente acha que é para o mundo. Ele é um moleque completamente sem dinheiro, completamente perseguido, completamente na verdade cheio de problemas existenciais e emocionais, e é um órfão criado. Então vamos botar esse personagem como personagem principal, e vamos botar então a personalidade dele de super-herói. Então vamos inventar poderes e realidades, vamos como se fosse um inseto. Não, o inseto não funciona, como uma aranha. Todo mundo sabe, o Homem-Aranha hoje em dia é uma grande máquina de fazer dinheiro. Mas se algum editor na época tivesse ouvido essa ideia do Stan Lee, como na verdade ele já tinha colocado ideias para já tinha mais ou menos essa ideia do Homem-Aranha uma vez, e já tinha ouvido que, isso é completamente impensável. Você não vai vender, você não vai ter acesso a um mercado com essa ideia. E você tem aí o Homem-Aranha. Foi uma loucura do Stan Lee, então. Na verdade, a loucura de Stan Lee, na verdade, toda a Marvel veio como uma loucura de Stan Lee, mas é aquela coisa do Stan Lee, do Jack Kirby, do Ditko, mas aquela coisa que funcionou na hora certa para uma coisa do mercado que estava engessado, porque a DC estava voltando com o conceito de super-herói, mas naquele mesmo conceito engessado. As histórias
né? Elas começavam e terminavam dentro de uma mesma realidade, normalmente tudo terminava do mesmo jeito que começou, você não tinha grandes modificações com a situação, por pior que ela, ou mais esdrúxula que ela seja, você tinha o retorno ao status quo, sempre daquelas pessoas sem um problema geral. Eles tinham problemas pequenos dentro da história, mas eles não tinham problemas humanos, eles não tinham problemas reais, e o máximo de real que você pode ter num cara que sobe pelas paredes, mas por aí, né? A questão de uma ideia completamente vamos falar em português clássico, estapafúrdia, e que dá certo. Você também, às vezes, você tem uma ideia que, mesmo que ela não vá gerar um personagem de longa data, ela, na verdade, ela gera uma situação dentro de uma sequência de histórias. Por exemplo, o Thor, né, que por si só, de repente, poderia ser uma ideia meio estranha, né? Vamos pegar um deus nórdico e transformar em um super-herói. Já seria uma coisa questionável. Mas numa das melhores fases do Thor, o autor na época, que estava fazendo os desenhos e estava fazendo também os roteiros, ele vem com um plano mirabolante, né? O irmão do Thor, Loki, determinado a se vingar do herói, ele transforma Thor num sapo. Essa eu nunca li. Pois é uma história que gera emoções fortes. Ou você ama ou você odeia. Thor vira um sapo. Thor vai morar numa riacho no Central Park, numa lagoa no Central Park. Descobre que os sapos falam entre si. Faz amizade com um outro sapo chamado Pocinha. Se não me engano, Puddle em inglês, né? Uhum. E no desenvolver da história ele acaba achando o martelo e vira Thor, o sapo trovão. Fantástico. Essa realmente eu faço questão de não ler. Mas é uma história extremamente divertida. Mas a descrição não atrai ninguém. O ponto dos quadrinhos é esse. Você às vezes tem uma ideia completamente impraticável e que funciona dentro de um contexto. E ao mesmo tempo às vezes você tem ideias maravilhosas e não funcionam de jeito nenhum.